E nós vamos agora conversar com a doutora Isabel Marian. Ela é cirurgiã e traumatologista bucomaxilofacial e a gente vai falar justamente sobre essa parte do nosso corpo que a gente não dá muita atenção, até que começa a doer ou os problemas começam a acontecer. Do contrário, a gente não está nem aí. Sim, com Seja certeza. muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. É um prazer estar aqui com vocês. Então, realmente, né, essa questão das dores, as dores orofaciais, que são as dores que acometem tanto essa região dos maxilares e podem se irradiar para outras regiões, tipo cabeça, ouvido, né, nós só vamos nos incomodar no momento que essa dor atinge, muitas vezes, um grau bem elevado, né? Então, aqui, só para esclarecer as pessoas em casa, né? Tudo gira na nossa face. Então, a respiração ocorre por aqui, a mastigação ocorre por aqui, a deglutição dos alimentos ocorre por aqui. Então, todo esse desenvolvimento dos ossos da face, eles podem acarretar e prejudicar aí, tanto a mastigação, quanto a deglutição, quanto a respiração. Então, devemos estar atentos. Quanto às dores, né? Nós temos a mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça, é o único que mexe. Temos duas articulações aqui, né? E essas articulações, se esses maxilares estiverem mal posicionados, ela pode sofrer, né? Sofrer de patogenias e de doenças que vão provocar dores, né? Dores na cabeça, estalidos, que são sinais fáceis que qualquer um em casa consegue se fazer um autoexame, um autodiagnóstico, né? Então, dores para abrir a boca, dores para mastigar, estalidos, dores irradiadas para o ouvido, parece que está com dor de ouvido, dores de cabeça e também zumbidos, né? Zumbidos de ouvido também pode estar associado com a inflamação da articulação temporomandibular. Esses seriam os reflexos de os problemas já nessa articulação. Sim. Quais são as principais doenças, ou se é que posso chamar assim, ou as principais patologias atreladas a esse movimento do maxilar? Então, nós temos as doenças da articulação temporomandibular, que são desgastes, anquiloses, onde ela não abre mais. Nós temos a alteração de desenvolvimento dos ossos da face, então é quando a parte de cima é mais para frente do que a parte de baixo, ou ao contrário. O pessoal fala que é queixo retraído, mas... exatamente, o queixinho para dentro ou o queixinho para frente. Nós temos alterações de oclusão, né? Então, quando nós não temos o encaixe correto dos dentes, nós podemos ter perdas dentárias, que acaba tendo trauma de oclusão. Esse dente, ele sofre um trauma tão excessivo, a nossa força de mordida é de aproximadamente uns 400 quilos. Então, se isso não tem um alinhamento e nivelamento correto, você pode sobrecarregar alguns dentes. E esse dente sofrer uma carga excessiva e muitas vezes perder esse dente, né? Além de outras anomalias, né? Nós podemos ter cistos e tumores associados, doenças degenerativas do processo alveolar, então do próprio osso, perda óssea, né? Que é muito comum ouvir falar, né? Perda óssea ou osteonecrose, que são alguns efeitos colaterais dos tratamentos de quimioterapia ou dos tratamentos para osteoporose. Então, as pessoas podem apresentar aí esse quadro de uma osteomielite, de um problema ósseo aí, de uma necrose óssea dos ossos da maxila e da mandíbula. Você falou sobre algumas dores na cabeça, no ouvido, enfim, então tudo relacionado. Algumas pessoas reclamam de que parece que está dando uma facada, é uma dor que não consegue movimentar o maxilar, a mandíbula não consegue movimentar por conta dessa dor. Esta dor também está atrelada ao mau funcionamento dessa articulação? Sim.
eu costumo dizer que as dores decorrentes, né, de doenças da articulação temporomandibular são dores mutilantes, né? Eu sempre dou como exemplo, uma criança com febre, com dor de garganta, ela continua brincando na sala. Uma criança com dor de ouvido, ela não brinca, ela põe a mãozinha no ouvido e fica chorando. Então, a dor, ela é muito próxima, né? Como ela se localiza muito próxima ao conduto auricular, uma dor extremamente óssea e irradiada. E vai dar como fisgadas, é uma dor que não cessa com analgésicos convencionais, nem com anti-inflamatório, então ela vai diminuir, mas ela vai persistir. O paciente terá dificuldade de mastigar, de se alimentar, limitação dessa abertura bucal, né? E com isso acaba agravando aí e ele perdendo qualidade de vida, né? Então afetando não somente a saúde física, como a mental também. E nós estamos aqui falando, inclusive, de adultos, né? Que já com o tempo vão notando essas diferenças, dores que se agravam, movimentos que passam a ser doloridos, mas muitas vezes ela falou da criança que sente dorzinha de ouvido, tampa e fica chorando, mas na verdade a criança não sabe explicar o que ela está sentindo. Então, o que os pais devem observar nas crianças e entender que aquilo muitas vezes não é frescura da criança, não é manha, é realmente algo que deve ser investigado e para levar num dentista especialista. Sim, um cirurgião bucomaxilo, né? O que é importante ali são pequenos sinais que a própria mãe e o pai conseguem observar. Então, a criança quando fecha os dentinhos, esses dentinhos da frente, eles não fecham, a mordida fica aberta, uma mordida aberta anterior. Então, ele fecha e fica um buraquinho aqui. Ou a linguinha fica projetada. A criança respira ou dorme de boca aberta, com a boquinha aberta, baba no travesseiro, range os dentes. Quando abre e fecha a boquinha, você consegue sentir barulho de estalido. É uma criança que vai relatar dor de cabeça e fala: mamãe, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. São sinais aí que a mãe já vai conseguir observar, tanto clinicamente, ela olhando lá para essa arcada da criança com esses dentinhos abertos aqui na frente, né? Quanto essa linguinha projetada e a boquinha aberta, aquela postura da boquinha aberta, aquela criança que tem a carinha de cansada. Ela não está cansada, mas ela transparece uma carinha de cansada. Então, é fundamental uma avaliação criteriosa por um especialista, onde ele vai iniciar tratamentos precoces. Isso tem que ser tratado na primeira infância. O que é a primeira infância? Do 0 aos 3 anos. Então, desde bebezinho, né? Eu tenho mães que me procuram encaminhadas por pediatras, porque o bebezinho já nasce com o queixinho para frente, por exemplo. Ou para trás. Exatamente, ou muito para trás, né? Até aí, quando eles são bem bebezinhos, tem que ser um pouquinho para trás, ali naquele início, nos primeiros 6 meses, devido à amamentação, tá? Então, isso a gente, é fundamental que, da mesma maneira que se faça o acompanhamento pré-natal, o pediátrico, que se procure também um especialista para avaliar o desenvolvimento dos ossos da face, com a finalidade do quê? De fazer as devidas correções precocemente, né? E essa criança ter um correto desenvolvimento. Poder respirar com qualidade. Respirar pela boca não é respirar com qualidade, né? Ela terá deficiências, terá problemas respiratórios recorrentes, né? A parte da deglutição. Então, tem muitas crianças que não têm boa mastigação. Ou elas se alimentam muito mal, ou elas engolem esses alimentos inteiros, porque elas não conseguem mastigar corretamente. Então, quando falamos em rearranjar, em alinhar, nivelar, avaliar criteriosamente, nós estamos fazendo com que essa criança precisa respirar bem, mastigar bem. E pronto, aí nós temos um ser humano, né, com saúde completa. Um futuro adulto com saúde. Exatamente, um futuro Agora, adulto ainda com com as saúde. crianças, eu vi que nós poderíamos colocar de novo aquela foto da boquinha aberta da criança, porque muitos pais acham que é normal isso, a criança tá... Ah, mas é porque chupa chupeta.
Ou então falam assim, ah não, mas isso aí é dentinho de leite, depois vai trocar, não tem problema nenhum. Acho que isso é o que as pessoas mais falam. Ótimo você pontuar isso, né? O que ocorre? Isso não são apenas os dentes, isso é o desenvolvimento da maxila. Se eu olhar, essa maxila, ela está atrésica, ela está estreita, ela não está tendo o correto crescimento ósseo. E o que vai direcionar o desenvolvimento dos dentes permanentes é o osso, é de que maneira que esse osso cresceu, né? Então, quando nós ficamos muito ali, isso é dentinho de leite, não, isso já é um crescimento ósseo totalmente errôneo, tá errado, né? Temos alterações aí que devemos corrigir o quanto antes. Porque na troca poderia ter problemas. Vai ter, vai ficar exatamente igual, não vai mudar. Então, porque o direcionamento é o osso, não é o dentinho. O dente vai vir tudo ok. Não, essa maxila trésica, pode ver como ela é estreitinha, a boquinha aberta, o céu da boca bem profundo. Esse é um outro sinal que qualquer mãe consegue olhar. A boquinha aberta, o céu da boca é profundo, né? Então, se o céu da boca é profundo, o céu da boca é o quê? É o assoalho do narizinho, não é? Se ele é muito profundo, eu não tenho espaço para esse ar passar. A criança vai abrir a boquinha. Por isso que ela respira pela boca. Exatamente. Né? Mas nós temos mais assuntos para a gente conversar, inclusive você que tem um problema de bruxismo, nem dorme direito por causa disso, né? Acorda com dor, o dente já está gastando. Qual é a diferença entre o bruxismo e a disfunção, ou seja, não está funcionando direito, a disfunção temporomandibular? A doutora vai nos explicar no próximo bloco, a gente volta já. E aí? Com certeza você, se não vive o bruxismo, você já deve pelo menos ter ouvido falar. Mas o termo bruxismo é diferente, né? A gente vai entender o que quer dizer esse termo, mas principalmente como ele altera a nossa saúde bucal, porque tem muita gente que sente os seus incômodos e tem dificuldade para dormir, tá aí com perda de dente, fica tudo lisinho. Sim. Aquelas curvinhas que você falou que a de cima tem que encaixar com o de baixo, se não encaixa dá dor. Sim. Isso poderia acontecer no bruxismo também por gastar? Então, o bruxismo nem sempre ele vai provocar dor. Ele vai provocar dor se além do bruxismo o paciente tiver uma disfunção temporomandibular. Então, ele já tem uma alteração na articulação aí com a sobrecarga. Agora, se ele não tiver um problema articular, pode ser que ele não tenha associada à dor. O bruxismo é uma disfunção neurológica, né? Muitas vezes a gente acha que está localizado aqui, mas ele é mais neurológico e ele está correlacionado muito com a respiração oral. Então, um paciente que dorme de boquinha aberta, ele tem uma predisposição maior a ter um bruxismo, assim como o adulto. Né? O ronco, a apneia vão acarretar a ação do bruxismo aí na tentativa do nosso corpo encontrar qual é o contato oclusal de deglutição. Ele fica procurando durante a noite e aí ele faz esse movimento para encontrar. Como a boquinha fica aberta, é como se a gente tivesse uma memória RAM curtinha. A boquinha fica aberta, o próprio cérebro fala, onde é o contato? E aí, como é que faz para fechar? Ele fica fazendo isso aqui para encaixar. Aí nós temos também, além do bruxismo, o apertamento dental, que é diferente. No apertamento dental, nós não temos esse desgaste, né, de ver todos os dentes no mesmo nível. Nós temos apenas um apertamento ali. Isso é um hábito parafuncional, que normalmente se faz diurnamente, né? Então, durante o trabalho, trabalhando, em dias mais tensos, cria-se um hábito de apertar os dentes. Isso a longo prazo, sim, pode acarretar dores aí. E se tiver... se isso ocorre em pacientes com problemas articulares, né, nós vamos ter isso agravado, né, com bastante dores associadas, principalmente em períodos de estresse alto. Aí nós temos essa imagem, doutora, gostaria de comentar sobre ela? Sim, que na primeira imagem nós temos os dentes do mesmo nível, né, todos desgastados, caracterizando o bruxismo clássico, que você olha, os dentinhos estão todos na mesma altura, né, que isso ocorre noturno, durante a noite, né, e é uma alteração neurológica aí. Na figura
embaixo, nós temos o quê? Nós temos a imagem da articulação temporomandibular, né? E todas as estruturas que a compõem. Tá? E todos aqueles sinais e sintomas que eu já comentei, que é de autodiagnóstico, fica muito fácil, muito simples, né, do próprio paciente se autodiagnosticar e procurar aí ajuda, procurar tratamento correto. No caso do bruxismo, você falou que geralmente não tem dor. A dor pode vir, por exemplo, do desgaste desse esmalte, dessa proteção do dente, ficar mais sensível ao quente, ao gelado? Ele pode ter, exatamente. Se ele tiver uma disfunção temporomandibular e for bruxista, ele vai ter dor associada, mas ele pode ter isso local mesmo, uma sensibilidade dentária aí muito mais aguçada, então com água, né, quando vai tomar água gelada, agora no verão, sorvetinho, ele pode vir a sentir aí uma sensibilidade, né, dentária, que é aquela sensibilidade chata que incomoda. Então, isso é importante. O tratamento também do paciente bruxista, né? Melhorar essa via respiratória, melhorar a respiração, avaliar a TM. Muitas vezes é tratado o bruxismo como algo assim, sem correlacionar com a articulação temporomandibular, sem solicitar uma ressonância magnética daqui para avaliar como está, né? E pode agravar a condição articular. O paciente vai para tratar um bruxismo, ele pode piorar a articulação se o tratamento não for adequado. Os recursos para o tratamento do bruxismo ainda são os aparelhos? Sim, são os aparelhos, mas é isso que, assim, nós temos uma gama de 550 tipos de aparelhos e cada um tem a sua indicação correta. O que é o mais importante é um diagnóstico preciso. Então, sempre avaliar a articulação. Estou preocupado com o desgaste dos meus dentes. Ok, mas vamos avaliar a articulação? Vamos avaliar a sua via aérea? Vamos avaliar a causa do problema? Eu sempre falo, é uma palavrinha difícil. Étio, que é de causa, físio, que é de fisiologia, e patogenia, que é de doença. Nós temos que ir na causa disso tudo. Então, nós tratamos a causa e aí você trata a doença. Senão ficam só tratamentos paliativos. Perfeito. Nós até conversamos no momento do intervalo e a doutora falou sobre o dente do siso. Parece uma coisa simples. Fez 18 anos, vai lá e tira para não ter problema no futuro, mas eu acho que não é tão simples assim, né, doutora? Então, exatamente. O dente do siso, como você falou, fez 18 anos, né? O siso no latim significa juízo, por isso que é o dente do juízo. Então, ele vai irromper aí por volta dos 18 aos 21 anos de idade. E ele tem as suas peculiaridades, né? Tem as suas indicações. Então, por exemplo, muitas vezes quando o paciente ele vai fazer um tratamento ortodôntico, a própria ortodontista solicita a remoção desses dentes do siso para que ela tenha mais espaço para poder trabalhar. Porém, temos algumas complicações também, né? Nós temos alguns dentes do siso com proximidade ao canal mandibular, que é um canal que passa aqui dentro do osso da mandíbula, onde passa um feixe vasculo nervoso e passa o nervo alveolar inferior, que dá a sensibilidade da pele. Então, numa remoção, nesses dentes que têm proximidade com o canal mandibular, você pode perder a sensibilidade, né? Então, são esses riscos de complicação de remoção de um dente do siso. Assim como ele pode estar com proximidade muito aqui embaixo da mandíbula, com pouco espaço, inclusive eu trouxe a radiografia panorâmica. Nós vamos colocar que ele está tão próximo dessa basal que eu preciso preparar para remover esse dente. Se eu removo esses dois dentes que estão inclusos aqui, do lado inferior aqui direito do paciente, eu não vou ficar com osso nenhum nessa mandíbula e ela vai fraturar. Então, isso é uma das complicações aí da remoção de um dente que está muito próximo da basal da mandíbula. Então, nesses casos, o procedimento é realizado no hospital, é colocado placa e parafuso para fixar, estabilizar essa mandíbula e aí sim é feita a remoção dos elementos, né? Então, nós nos antecipamos a uma complicação. Tá? Então, é feito isso em âmbito hospitalar, colocado placa e parafuso, tira os dentes do siso
para o paciente não ter a fratura, porque ele pode ter a fratura tanto no momento da cirurgia, nesses casos, quanto mais à frente, com 5 dias de pós, 10 dias, apenas ele apertar os dentes, né, ele pode fraturar, porque ficou uma mandíbula sem osso ali dentro. Então, nós temos que aguardar a neoformação óssea, e isso demora aí uns 4 meses. Por isso que nós nos antecipamos nesses casos, tá? Pode acontecer na extração de um siso e do segundo molar, por exemplo, o siso apertou tanto que acabou trincando o molar. E aí a pessoa vai ficar com aquele vazio. Do dente de cima descer justamente porque não tem oposição? Exatamente, sim, perfeitamente. Então, muitas vezes temos perdas de elementos sem ser o terceiro molar. Do primeiro molar, que é o mais comum, é um dente que nasce aos 6 anos de idade, o primeiro molar permanente, e o segundo molar. E não só o dente de cima, ele desce procurando contato, como o dente do lado deita. E você acaba perdendo o espaço. Por isso que o que é importante, hoje o que eu mais preconizo, vai remover um dente? Já removemos e já instalamos o implante. Dá para fazer isso no mesmo momento? É o mais indicado. Você já aproveita aquela cicatrização, aquela remodelação óssea e já integra aquele implante ali. Então, o que eu mais preconizo hoje na remoção não é remover dente por remover, é na remoção já reabilitar imediatamente, né? Então, já faz a extração, instala o implante ósseo integrado. Vamos falar padrão ouro? É o padrão ouro, é o ideal que todos tivessem acesso a essa odontologia já reabilitadora, porque é isso que vai acontecer. O dente de cima vai descer, o de baixo vai deitar, você perde o espaço desse elemento e nós vamos ter problema do quê? O que eu falei no início, de encaixe, alinhamento e nivelamento desses dentes. Né? Uma perda de dente faz provocar disfunção temporomandibular? Faz, porque vai desalinhar e desnivelar tudo. Para a gente fazer um fechamento, doutora, a gente entendeu até que é necessário buscar um profissional dentro dessa área. Nós estamos falando com todo o Brasil e eu penso que é interessante que eles saibam quem é esse profissional. Sim, exatamente. Então, o que faz, né, um cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial? Por que é traumatologista? Porque nós atuamos em traumas de face. Então, em acidentes motociclísticos, ciclísticos, automobilísticos, quando se tem ou quedas da própria altura, agressão física, quando se tem fratura desses ossos da órbita, somos nós que atuamos, né, na redução e fixação dessas fraturas, isso tudo em âmbito hospitalar. Tá? Onde nós atuamos também nas cirurgias ortognáticas, que são essas quando se tem, né, o queixinho para frente, o queixo para trás, ou aqui a parte de cima muito para frente, são cirurgias corretivas dessas deformidades ósseas, são anomalias ali que precisamos corrigir para trazer função para esse paciente, qualidade de vida. Essas cirurgias também são realizadas dentro do hospital, tá? Em âmbito hospitalar. Nós fazemos remoções de cistos e tumores, tanto em consultório quanto no hospital. A indicação de remoção de terceiros molares, que são os dentes do siso, aí, né? Que óbvio que depende se é baixa, média ou alta complexidade, isso será o imperativo de realizar a cirurgia no consultório, no ambulatório ou no hospital. Assim como pacientes com comorbidades associadas importantes. Então, um paciente que fez uma cirurgia cardíaca recente ou tem um diabetes descompensado, ele vai precisar de um suporte maior do que apenas o consultório. Então, esse paciente que a gente chama pacientes com necessidades especiais, nós também fazemos o tratamento em âmbito hospitalar. Até pequenos tratamentos será feito no hospital para que ele tenha um correto suporte à vida. Assim como crianças, né, com alguma deficiência intelectual que não coopera ao atendimento ambulatorial. Para pequenos procedimentos é necessário também fazer em âmbito hospitalar. Para que ela não tenha reações. Sim. O cirurgião bucomaxilo também atua no tratamento, né, e nas cirurgias associadas da articulação temporomandibular, atua na implantodontia, nas perdas ósseas severas, onde precisamos realizar enxertos para que se possa reabilitar, né, e principalmente aí voltado mais
para a parte preventiva mesmo, dessa ação direta nas crianças, do diagnóstico correto do desenvolvimento dos ossos da face e o direcionamento para as especialidades, né, para que a gente trate aquilo já na primeira infância, o quanto antes. Doutora, quero agradecer a sua participação comigo hoje. Aprendemos um pouco mais que o cuidado com a nossa saúde bucal é importante, principalmente escolhendo o profissional certo para cada caso. Eu quero agradecer a sua participação hoje. Eu que agradeço, Rita, foi excelente e eu estou à disposição nos meus canais aí que está sendo divulgado para que, caso alguém tenha dúvidas ou queira maiores esclarecimentos, eu estou à disposição. E olha, nós já disponibilizamos os contatos da doutora Isabel Marian, que é cirurgião traumatologista bucomaxilofacial. Ela, olha, tem muita coisa aqui para falar, mas é legal que você possa segui-la nas redes sociais e entender um pouco mais desse trabalho, ou mesmo conhecer um pouco mais do trabalho dela especificamente, o que ela faz, ajudando aí muitas pessoas a voltar a ter uma vida saudável, um sorriso gostoso e com tudo no lugar, e que é o mais importante.